Estamos aqui em mais uma entrevista do X1 com Raoni, temporada de esporte. Agora eu vou trazer um pouquinho do resumo do currículo do nosso entrevistado. Preste bem atenção. Campeão olímpico, campeão mundial, campeão brasileiro. Aí você está pensando, e ele foi como jogador? Não, como técnico. Gilmário Ricardo Batista, nosso querido Cajá, seja bem-vindo. Alegria imensa entrevistá-lo. Meu amigo, eu que agradeço ter essa oportunidade aqui, tá falando um pouquinho dessa história do voleibol de praia. Eu não tenho dúvida que as pessoas que estão aí, que estão chegando, que estão participando do X1, quem é do nosso tempo tem a memória afetiva muito forte nas Olimpíadas de Atenas. Foi isso? E Atenas, Sydney, 96, Atlanta e Pequim. Vamos contar um pouquinho dessa história aí. Cajá, você conquistou 3 medalhas olímpicas como treinador, incluindo esse ouro em Atenas em 2004, com Ricardo Emanuel. Como foi essa preparação para alcançar esse feito histórico? Eu volto a dizer, a Paraíba, João Pessoa, é referência no mundo pelo trabalho aqui que iniciou com a trajetória do professor e tantos outros que ele vai contar aqui nos detalhes para nós. Conta aí para nós. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar essa história até antes de 96. Fica à vontade. Foi quando eu comecei a trabalhar na praia, a convite de Denis e Zé Marco. Eu jogava com eles no final de semana, mas em seguida eu estava terminando o curso de Educação Física e eu fui convidado para ser treinador. Aí comecei a trabalhar com eles, depois fui fazer uma especialização de treinamento esportivo na UFPB e lá eu encontrei com o Rossini, né? E a partir desse momento a gente fez uma dupla, não era a dupla dos atletas, mas era a dupla dos treinadores, Cajá e Rossini. E começamos a fazer uma preparação para os primeiros Jogos Olímpicos em que o voleibol de praia participou, que foi em 96 em Atlanta, nos Estados Unidos. A gente foi com o Emanuel e o Zé Marco. Foi a primeira experiência. Em seguida, formamos a dupla Zé Marco e Ricardo, que foi para Sydney, nos Jogos Olímpicos de Sydney, 2000. Tivemos uma boa expectativa, né, para poder conseguir um bom resultado. Conseguimos a medalha de prata. Mas faltava aquilo que a gente sonhava, né, que brilhava. Então, em conjunto, a gente conseguiu conciliar o Emanuel e o Ricardo. E a partir daí nós fizemos um trabalho conjunto, pensando nos Jogos Olímpicos de Atenas. Um difícil quando você sai daqui, com a responsabilidade de conquistar uma medalha, né? Quando você não está indo com esse peso, você vai mais tranquilo. Tivemos essa responsabilidade, assumimos também, que era uma excelente dupla naquele momento, e foi um planejamento multidisciplinar, com vários profissionais que ajudaram a gente, e aí deu certo, a gente conseguiu a medalha de ouro, né? Foi uma grande conquista para a gente, eu acho que para a Paraíba, né? Para o Brasil, em termos do voleibol de praia. Depois daí também demos seguimento. Teve Pequim, 2008, e essa daí foi sensacional. A gente não ganhou ouro não, mas a gente conseguiu colocar 2 duplas treinadas aqui em João Pessoa, né, nos Jogos Olímpicos. E essas 2 duplas fizeram a disputa de terceiro e quarto em Pequim, que foi o Ricardo, o Emanuel e o Jorge e o Renato, que era o Renatão. Eles estavam representando a Geórgia. E eles eram chamados de Geó e Gia, aí dava Geórgia. E era outra dupla nossa também, como o Ricardo e o Emanuel. Então ficamos com o terceiro e o quarto lugar nos Jogos Olímpicos de Pequim. Essa daí foi... E eles treinavam aqui também? Treinavam aqui com a gente, são atletas da gente. Então essa... porque não era uma dupla brasileira, era uma dupla da Geórgia, do leste europeu. Mas era uma dupla que seguiu todo o circuito mundial com a gente, treinava aqui com a gente, participava do circuito nacional com a gente, foi treinado por a gente. Aí eu pergunto, naquela época que nós não tínhamos o recurso tecnológico que temos hoje, as informações que temos disponíveis, as universidades fazendo um trabalho bem específico, como é que você conseguia alinhar para dizer assim, rapaz, essa dupla aqui vai chegar lá?
Não é porque quer querer, quer não, 3 medalhas olímpicas é um feito extraordinário. Se nós temos, aí essa informação vai para você, de 8 Olimpíadas, 7 Olimpíadas saíram de duplas treinadas aqui no CT Cangaço. É um feito extraordinário. Como é que você conseguia reunir aí com o Rossini essas informações para... Bom, desde aquela época, a gente tinha uma parceria com a Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. Tinha um professor Moreira, na época era um fisiologista, era professor da universidade, e ele convidou a gente para fazer estudos sobre o voleibol de praia. Então, tudo que a gente queria entender naquela época, nós não tínhamos parâmetros sobre o voleibol de praia, então a gente tinha que socorrer atrás de um socorro, atrás da universidade. Pois bem, a universidade ela deu esse suporte para a gente e com isso a gente foi conhecendo um pouco mais da ciência, conhecendo o voleibol de praia e abriu mais os nossos caminhos, né? Juntamos teoria com prática, com apoio da universidade e isso facilitou muito o nosso caminho. Até hoje em dia, né? Hoje em dia eu estou na universidade, eu estou na UFPB. E hoje nós damos o apoio também aos atletas. Então, muito do que se faz hoje é baseado nos estudos desses anos todos. Isso, é baseado, exatamente. Nós temos hoje em dia um grupo de estudos chamado GEDESP, da Universidade Federal da Paraíba. Ele está, em termos de publicação, a UFPB está em 5º. No mundo? No mundo, está em 5º no mundo. Ou seja, mais um prêmio, né? Exatamente, está em 5º no mundo e é a primeira do país do Brasil. Em publicações em termos com o tema voleibol de praia. Que bacana. Agora, isso tudinho com o apoio dos centros de treinamento, né? Sim. Hoje em dia é uma parceria entre a universidade e os centros de treinamento, porque sem a existência desse centro de treinamento, a universidade Hoje você não consegue saber dizer aqui para nós quais os centros que estão participando? Tem na memória aí? Aqui nós temos o Cangaço, tem o SET, tem acho que é o Volevida. Tem o da Andresa também. Na verdade, todos que precisam do apoio da universidade, a gente entrega tudo para o pessoal. Bacana. Além do ouro olímpico, você, com essa mesma dupla do ouro, você foi pentacampeão do circuito mundial. Quais foram os principais desafios aí para manter esse alto nível por tanto tempo? Essa dupla ela conseguiu conquistar cinco circuitos mundiais, não é isso? Além do mais, ao todo, vamos dizer que foram 20 anos. Desses 20 anos, a gente conquistou aproximadamente 10 circuitos mundial. Eu vi aqui, tem mais outras com outras duplas. Isso. E essa dupla conquistou 5. Eles, de forma separada, trabalhando com a gente, somando praticamente 10 circuitos. E quando o menino era bom mesmo. Quando era o primeiro, era o segundo ou o terceiro. Durante 20 anos, eu era o segundo ou terceiro. Eu acho que o terceiro foi muito... Eu acho que aconteceu o terceiro também. Mas foi... Aí, para manter esse alto nível, o comprometimento do técnico, o comprometimento do atleta, como era o dia a dia? Porque a gente está falando dos louros, né? Tem os perrengues, né? Essa é a melhor parte para mim, é o perrengue. Falar que quantas vezes eu já dormi no chão, né? Eu e o Rossini, nas etapas do circuito mundial, dormia no chão. Ia para a Europa sem saber falar inglês, nada. E tinha que validar, na época tinha que validar aquele stick dos trens. Poxa, foi muito perrengue, né? Comendo pão com queijo, até hoje em dia é famoso esse pão com queijo. Que a gente fazia economia, né? Era trabalhador e a gente tinha que economizar para poder passar 2, 3 meses na Europa. Mas caro. Caro, então, tudo caro. E a gente estava trabalhando, né? Então o negócio tinha que economizar. Então foi muito difícil. Então, porque as premiações, né, tanto o brasileiro quanto, não supria toda... Não. Isso acumulava, né? Às vezes os meninos também ganhavam a premiação e não chegava de imediato. Você tinha que ir preparado. Aí você não ia gastar todo o seu lucro, né? Você aproveitou e já disse que foi campeão com outras duplas também do circuito. Eu e Rossini. Como é que você adaptava essas características de cada dupla? Como era essa demanda aí de diferentes duplas, pensamentos, atletas comprometidos, atletas nem tanto, talentosos, mas não comprometidos? Nós tivemos 3 atletas que, graças a Deus, estão no Hall da Fama, né? Foi o Zé Marco,
o Emanuel e o Ricardo. Esses três aí são fenômenos, né? Fora da curva totalmente. E eram atletas dedicados, né? Tinham um compromisso naquilo que queriam fazer. Então, eles não ficavam no conformismo. Quando se ganhava uma competição, aquilo virou passado. A gente falava que você só pode comemorar o domingo. Na segunda-feira, meu amigo, Começou trabalho. de novo. Não, é trabalho e gera pressão, porque quando se ganhava um, eles colocavam metas. Olha, eu preciso ganhar 2, que é para bater um recorde. Se ganhou 2, quem já ganhou 2? Então preciso bater 3. E aí ia tentando bater recorde por cima de recorde. Então eles gostavam do que faziam e eram comprometidos, né? Os caras gostavam de vencer. Então era bom pra gente também, porque um treino com eles, eu até falava pra Rocinha, é como se eu estivesse apresentando um seminário. Imagina, todo dia você apresentar um seminário. Você tem aquela pressão, né? Quando você está na frente do público, como aqui, você está falando na frente de uma câmera, você tem uma certa pressão. Imagina num treinamento você tem as grandes referências do voleibol de praia. Então você tinha uma pressão grande, né? Você vê hoje em dia também tem o Ernesto, que hoje em dia é o grande treinador aqui juntamente com o Hugo, né? Uhum. E tem o Osmaí, enfim, tem outros também. E foram meus atletas também, né, naquela época. O Ernesto também ganhou a etapa do circuito brasileiro, foi para o circuito mundial. E aí essa diferença aí de treinar atletas de competições nacionais e o cenário internacional, como é que você vê aí? Quais são as principais diferenças? Existe essa diferença ou você já emendou? Na nossa época, o circuito brasileiro era muito forte, muito forte. E o circuito mundial era composto por muitas duplas brasileiras. Como a gente fazia uma boa preparação para o brasileiro, que não era fácil, era difícil você ganhar uma etapa aqui no Brasil. Então, quando você chegava no circuito mundial, que começava aquela temporada já na metade de maio, e entrando ali junho, e você só voltava ali para casa lá para agosto, setembro. Então, quando você saía daqui já... E as etapas do Nordeste era janeiro, fevereiro, então a gente já pegava o verão e fazia uma boa preparação. E tinha uma etapa também no circuito mundial que era em janeiro, lá em Copacabana, né? No Rio, sempre tinha uma etapa lá no Rio de Janeiro, que era uma das primeiras, então era tranquilo. Agora tinha o problema, né, de fuso horário, né? Por exemplo, você sai daqui para a Europa, depois volta da Europa para o Canadá, depois tem um momento que você tem que ir para a China, então... não era fácil adaptar. Às vezes você acordava de manhã porque tinha que passar um período acordado por causa do fuso horário. Uma vez foi até na cidade de Macau, eu com o Zé Marco, a gente chegou lá no fuso horário e aí a gente saiu mais cedo, né? Disse, olha, vamos caminhar. E lá em Macau a gente se perdeu e ele decorou um determinado lugar, mas a gente não conseguia mais. E a gente achava que o pessoal lá ia falar em português, né? Porque Macau é uma colônia, né, portuguesa naquela época. E se falava que eles falavam português, mas praticamente ninguém falava português, era tudo chinês. Então, desesperado lá, foi para uma delegacia de polícia para pedir informações, porque a gente ficou perdido. Não soube. Não, mas demorou muito. E como é que você vê a evolução do vôlei de praia brasileiro, né, e internacional desde o início da sua carreira até os dias atuais? Como é que você... Todo momento tem uma evolução, são diferentes. Nós não temos como comparar um jogador de um determinado período com esse período aqui, porque são pessoas diferentes, são momentos diferentes. Nós tivemos bons atletas no passado, como também temos bons atletas hoje no presente, tanto nacional quanto internacional. Agora eu vejo que a Europa deu um upgrade, né? Deu um upgrade bom, tem bons atletas. Eu vejo eles como a gente no passado, né? Eles trabalham com um pouco mais de ludicidade, mais lúdico. Você vê que a forma como os suecos, os noruegueses se comportam, até os italianos e outros, se comportam dentro da quadra, hoje em dia se transforma, parece um show, né? E esse show é o lado lúdico. Então, eles têm variações de bolas. Antigamente nós fazíamos variações de bola, mas é diferente da forma como eles variam hoje em dia, né? Aperfeiçoaram. Ele aperfeiçoaram e joga de forma leve, né? Leve.
Então deu um upgrade. Não é porque os atletas cresceram de estatura, não. Os atuais campeões olímpicos, no caso do masculino, são 2 atletas que nenhum tem 2 metros de altura. 1,90 e pouco por aí, longilinho, magro, como todos são, não são atletas muito fortes, tem uma boa capacidade adaptada para aquela modalidade. Então, eu acho que nós aqui nesse momento também no Brasil, a gente precisa voltar e olhar também para o lado europeu, né? Ser criativo, a gente deixou de ser criativo. O europeu copiou o nosso modelo. No primeiro momento a gente copiou os americanos, depois criamos a nossa escola, né? Falando eu aqui, não, falando no Brasil, né? Criou a escola brasileira. Depois os europeus vieram para cá, copiaram a escola brasileira e aperfeiçoaram. E aí parece que a gente deu uma parada, quis copiar a escola europeia, né? Enquanto o europeu veio e copiou a gente, não, a gente quis copiar aquela escola e aí a gente estacionou um pouquinho, né? Mas eu acho que o Brasil tem condições, nós temos excelentes atletas que vão conseguir reverter e estar no topo ali. O feminino foi campeão olímpico, né? Verdade. Então o país é bem representado ainda por excelentes atletas. Quais são os principais aspectos técnicos, táticos que você enfatiza, no caso enfatizava, né? Porque hoje você está só estudando os atuais, né? Que você enfatiza nessas duplas de alto rendimento? Olha, esse jogo a gente fala da seguinte forma: ele é um processo e dentro desse processo tem uma lógica interna do jogo. Nessa lógica interna do jogo tem uma coisa que é fundamental, 2 peças fundamentais, que é a técnica e a tática. A técnica, no alto rendimento, todo mundo tem uma boa técnica apurada. Às vezes você tem uma pequena falha, tal, mas todo mundo tem uma boa técnica. No entanto, a outra que é a determinante, que é a tomada de decisão. A tomada de decisão nada mais é do que a tática. Então, para você melhorar a tomada de decisão, você tem que fazer treinos que provoquem a tomada de decisão no treinamento. Porque senão, na lógica interna do jogo, ela existe tomada de decisão. E se você não trabalha com tomada de decisão no seu treinamento, quando você chega no jogo propriamente dito, você tem dificuldade, porque você tem técnica, mas não trabalhou com tomada de decisão. Aí você fica perdido. Isso a gente, hoje em dia nós estudamos sobre isso, né? E percebemos o quanto tem uma evolução de alguns atletas quando eles trabalham muito no modelo de treinamento de forma ecológica, um modelo de treinamento de forma situacional. Não é que o outro modelo também não é bom, o outro modelo é bom porque ajuda na técnica. No entanto, sem a tomada de decisão, você apenas é bem tecnicamente, mas não é bom de escolha, né? A escolha do momento certo de largar uma bola, de atacar uma bola mais forte, de se locomover dentro da quadra, e isso é que é o xadrez, e isso é tomada de decisão. Bacana. Não é? Nós estamos aqui no Active Move, né? Você não conhece aqui esse local, venha conhecer a Active Move, uma experiência fantástica, participe desse local. Tem aqui pilates, fisioterapeuta, nutricionista, temos um ambiente para lanche, aqui no Bessa, né? Você precisa conhecer esse local. Já dando continuidade aí, nós temos mais algumas perguntas para a gente finalizar nosso bate-papo. Você participou dos programas de desenvolvimento esportivo, dos treinadores, você também estagiário de vôlei de praia, foi promovido aí no COB, né, dando aulas nesse mundo inteiro. Como é que essas iniciativas contribuem para a formação dos técnicos? Como é que está isso? Qual é a sua participação hoje no vôlei? Existe uma comissão nacional de treinadores chamada CONAT. Tanto eu quanto o Rossino, desde o início, nós fomos como aluno, depois fomos convidados há muito tempo atrás para a gente poder contribuir como instrutor. Hoje em dia a CONAT tem 4 níveis de treinadores, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Atualmente, nível 3 e nível 4 é o último nível da carreira do treinador. O nível 3 é aquele que prepara, que verifica a qualificação do treinador para se ele está capacitado para administrar uma dupla de alto rendimento. E o 4 é aquele nível em que a gente percebe se o treinador tem capacidade para se tornar um instrutor e incentivar esse treinador a fazer pesquisa,
né? Associar pesquisa com teoria e prática. Bacana. É dessa forma. Isso é o nacional. E tem o da 5B. Da 5B eu não estou inserido, né, como instrutor da 5B. No entanto, eu sou convidado como especialista para os cursos da 5B. Por exemplo, quer dizer, na América do Sul, praticamente, onde tem a língua espanhola, que dá para o Matuta aqui arranhar um pouquinho, né? O Matuta arranha mais no espanhol. É porque a gente é lá de Cajazeira. Cajazeira parece que fala... É lá de nós, ele é lá de nós. É porque fala da Galícia, né? Os galegos. Lá, onde tem galego é lá em Cajazeira. Então o galego é da Galícia. E aí a gente trabalha com essa assessoria, né, da Federação Internacional. Por sinal, talvez tenha um curso agora na República Dominicana, eu já fui convidado, mas não tenho certeza se vai dar, ainda está fechado o curso. Entendi. Mas sempre que tem um curso na América Central, América do Sul, tanto eu quanto o Rossini, nós somos convidados para dar uma assessoria e dar uma ajuda também. Quais são os momentos mais desafiadores? Como é que você superou esses momentos desafiadores, você olhando sua trajetória para cá? Porque a gente vê muito resultado, né? Mas deve ter alguma história aí que você gostaria de compartilhar. Bom, a gente perde mais do que ganha, né? Na verdade, foram poucas vitórias. Se você for somar o número de competições que nós participamos, nós ganhamos pouco. Todo mundo ganha pouco, né? Teve um momento muito interessante também, que foi uma etapa do Circuito Mundial, lá no Rio de Janeiro, em que foi um momento em que Zé Marco jogava com o Emanuel e tinha se separado, e a gente formou a dupla Zé Marco e Ricardo. E era Loyola e Emanuel. Aí, nesse momento, a gente foi para o Qualify, né? A gente estava no topo e, de repente, foi para o Qualify, jogamos o primeiro jogo na chave, cruzamos exatamente contra o Emanuel e o Loyola. E o Loyola, eles ganharam da gente. E a gente começou tudo do zero, saiu andando. De novo. Eu estou na final e a gente ganhou na final deles. Poxa, mas ali foi um aprendizado, né, pra gente ali. Uma superação mesmo. Uma superação. Olha, as derrotas olímpicas também, por exemplo. A gente não foi como favorito lá em Sydney. Mas, poxa, doeu muito, né? A medalha de prata, pra gente foi uma grande honra. Foi, poxa, a primeira medalha. Mas é um sofrimento ali quando você perde naquele momento, né? Poxa, 4 anos de trabalho, mas... E dava, né? Dava, mas faz parte, né? Alguém tem que ganhar, né? Você não vai ganhar sempre, não. Esse momento também lá em Sydney foi muito... marcou, né? Marcou, assim, a nossa história. Eu acho que ali abriu os caminhos e, poxa, vamos tentar mudar aí, porque levamos outra pancada, né? Porque a gente tinha levado a pancada em Atlanta, 96, ficamos em 9º. E apesar da prata, foi brilhante pra gente, era quase mais do que um ouro aquele negócio pra gente. Com certeza. Mas a gente queria chegar ao ouro. No Cabo Matuto do interior, chegar ali e não ter a oportunidade de querer ganhar. Lamber o pote, né? É verdade. Como é que você lidava com as pressões das grandes competições e como é que você transmitia essa experiência para seus atletas? Eu fazia uma parceria muito boa com o Rossini. Rossini era Porque naquela época, diga-se de passagem, não tinha essa parte de saúde mental, psicologia do esporte. Não tinha, no entanto, a universidade ajudou a gente. Nós não tínhamos um psicólogo. Nós tínhamos uma professora de educação física, que era da UFPB também, que é a doutora Joyce Stefanello. Hoje em dia ela está na Universidade Federal do Paraná. E ela tinha vindo de Portugal. O doutorado dela era nessa área de capacidades psicológicas. E aí a gente fez uma parceria com Joyce, né? Até achava estranho uma doutora catando bola, né? Ela ia no treino, ela estava no chão da fábrica. O chão da fábrica é o nosso treino. Então Joyce ficava lá catando bola pra gente, tudinho, e ela fazia aquela interação com o Ricardo e o Emanuel para eles responderem questionário, e foi os primeiros passos da psicologia do esporte entrando com a gente aqui. Anteriormente a gente não tinha, não. Antes de... Aí você fazia como? Para lidar com a pressão? Era na fé mesmo. Na garra! Chamava Padre Cícero, segurava um jacaré e ia na fé mesmo. Era no acerto e no erro. Entendeu? Entendi. Não tinha esse negócio, a gente errou muito.
mas também acertou. Mas teve que errar, né? E eu e Rocinho tinha um bom diálogo com os atletas, eu era mais de campo mesmo. E quando o atleta, eu queria manipular o atleta dentro do treino, eu manipulava ele dentro do treinamento da forma que eu queria. Mas para ter o diálogo, aí eu disse assim, assume que você tem um bom diálogo com ele, você conhece bem e ele tem um bom trato, e então ele conseguia organizar essa parte da psicologia. Nos encaminhando para a última pergunta, e essa sempre eu deixo bem à vontade, você pode até falar diretamente, que conselho você, ou que palavra você daria para os jovens treinadores que aspiram, né, a alcançar esse sucesso no vôlei de praia e para toda a juventude como um todo? Você manda aí sua palavra final. Vamos lá, eu acho que o primeiro ponto é acreditar e saber que nossa região aqui nós temos grandes potenciais, né? Não é de hoje, sempre aqui teve grandes potenciais e sempre vamos ter. Eu acho que o primeiro ponto é acreditar, outro é você querer, você tem que querer, não tem um treinador ou um atleta que sem querer ele não consegue e ser de forma sistematizada, né? Ter os pés no chão, porque não é porque você ganhou alguma coisa, você é melhor do que ninguém, né? Você ganhou um momento, você ganhou uma competição, então aqui dali tudo vira passado. Então treinar como fosse, levar a sério como aquilo dali fosse um ambiente de trabalho, aquele é um ambiente de trabalho, você escolheu para ser atleta, então você tem que se dedicar daquela forma ali como fosse 1h30, vamos dizer assim, que eles trabalham na parte técnico-tático 1h30 e aquele 1h30 tem que sair um bom produto. Então eu acho que quem buscar esse caminho, eu acho que consegue ter sucesso, não tem para onde correr. Não. Alguma frase final, Cajá? A frase é agradecer a você a oportunidade mais uma vez de poder estar aqui. Você é uma pessoa que está levantando o esporte aqui, principalmente aqui, não só o voleibol de praia, mas de forma particular o voleibol de praia, você está dando um grande apoio. E a gente que milita com o voleibol de praia, gostaria de te agradecer, né, pelo que você tem feito, está fazendo pelo voleibol de praia aqui da Paraíba e trabalhando na Paraíba, você está trabalhando de forma nacional. Então, não tenho dúvida. Só agradecimento. Eu que agradeço. Obrigado aí, Cajá. Deus abençoe. Essa história está marcada para o mundo inteiro. João Pessoa, capital mundial do vôlei de praia, porque iniciou com alguém que acreditou. 16 países por ano vêm treinar aqui no CT, onde eles começaram. Então, isso é de enaltecer o esporte brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma. Parabéns, Cajá. Eu queria agradecer a Active Move, né, que nos recebeu aqui nesse ambiente fantástico. Não deixe de conhecer. Se você é atleta amador, atleta profissional, se você pedala, se você corre, se você faz outro esporte, venha conhecer o ambiente daqui que você vai gostar. Muito obrigado aí, André Beltrão, Danley, pela receptividade. Cajá, Deus abençoe, sucesso, toda a sua casa e sua família. Também. Muito obrigado. Obrigado, você também.